A paz e a graça do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos os meus irmãos, com todos os meus amigos do Evangelho, com todos aqueles que estão nos acompanhando nos nossos vídeos. E nesta quinta-feira, com muita satisfação, que eu quero adentrar dentre os vossos lares e também aonde vocês estiverem, para estar juntamente com a gente, meditando e fazendo uma reflexão na boa e santa palavra de Deus. E seremos, como sempre vos falo, nós seremos sucintos em nossas palavras, falaremos pouco, mas que esse pouco se torne muito para transformar, para abençoar as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Pai Santo e amado, nós te pedimos agora que tu venhas falar pela tua palavra, porque tu és maravilhoso e a tua palavra é completa, Senhor, e ela há de falar aos nossos corações a necessidade que nós temos dia após dia. E nós oramos em nome de Jesus. Nós iremos fazer menção da palavra do Senhor nesse ensejo no livro de Salmos, capítulo 51. Nessa passagem, explicitamente, nós iremos detalhar algo de muito importante que aconteceu ainda no reinado de Davi, né? Quando Davi estava ali, e que estava com a sua regalia e tudo, e a ordem, batalhas e guerras estavam acontecendo, e Davi cometeu um equívoco na sua vida. Por isso que eu falo, sempre a vigilância, ela tem que predominar em nossa vida. Nós temos que buscarmos, mas que sermos vigilantes naquilo que vamos fazer, né? Porque sabemos que artimanhas vêm e acontecem coisas para querer tirar-nos da posição em que Deus nos coloca. E ali, Davi viu Betseba, né? Uma mulher muito formosa, muito bonita, tal. E Davi começou a se encantar com ela, com Betseba. E uma das coisas que Davi fez, que não foi aprovado diante de Deus, foi pegar Urias, que era esposo de Betseba, e colocar à frente da batalha e ainda dar ordem aos seus comandados, né, que eram comandados por Elias ou por Urias, para que ele ficasse à frente e fosse alvejado e morresse, com intenção de poder ficar com a mulher de Urias. Essa passagem nos fala que aconteceu essas coisas todas. O primeiro filho que, depois da morte de Urias, o primeiro filho que Davi teve com Betseba, ele morreu, porque era o filho do pecado. Davi até pagou os preços, fez o jejum, aquele negócio de entrou em saco, e fez um jejum, aquele negócio todo, e ele padeceu. Depois disso, do reinado, ele abraçou Betseba, e teve Betseba como uma das mulheres dele, e Betseba deu à luz ao filho de Davi, que é o nosso grande sábio Salomão. Então, no transcorrer dessa passagem, nos fala de um homem que cometeu um delito, mesmo sendo um homem preparado, escolhido, lá da casa de Jessé, que batalhara contra Golias e tudo, e derrubou, e foi aquela festança toda, porque ninguém derrubava aquele gigante, e Davi ali, pela sua
humildade e como um pequeno pastor de ovelha, Davi ali foi, no nome do Senhor, ele foi ali e afrontou aquele gigante com 5 pedrinhas, né? Ele conseguiu derrubar, e a sua funda conseguiu derrubar aquele gigante. Mesmo o gigante com todos os aparatos e toda a pedrinha foi no lugar determinado da cabeça ali, e o gigante foi ao chão. E o nome de Deus foi glorificado diante do povo de Israel. Visto que essas coisas que aconteceram com Davi já era permissivelmente aprovada por Deus, porque Davi, escolhido por Deus desde o ventre, para reinado e para passar as coisas que ele teria que passar. E Davi passou, e uma das coisas que aconteceu com Davi é uma coisa que hoje nós não podemos nos estarrecer com relação a isso, porque a Bíblia nos fala que nós temos que vigiar constantemente, todo dia, todo momento, toda hora, porque quando procuramos fazer a vontade do Senhor, a guerra dobra, porque é guerra e luta espiritual. Então, acontecido isso, Davi se arrependeu muito mesmo. E a palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Salmos, capítulo 1, que é falando que Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhes renove o espírito. O espírito. Veja só, hein? Velho Testamento. Então, a imperação do Espírito de Deus já estava ali na tricotomia divina. Pai, Filho e Espírito Santo. É o que eu sempre falo para os irmãos. São 3 em 1. Mas todos eles têm uma função determinada dentro da palavra de Deus. Deus Pai, Criador do universo, Criador do ser e do universo. Deus Filho, Senhor, Salvador e Redentor. E Deus Espírito Santo, Consolador. Então, o que é que acontece? Todos os 3 nessa tricotomia divina, eles têm uma função e objetivo. E o Espírito de Deus já operava naquela época. Quantos dos sacerdotes, quantos dos profetas, o Espírito Santo os revelava a verdade e aquilo que eles deveriam fazer. Verdade é que no coração de Davi veio o arrependimento. Aí vem lá Davi, no Salmo 51, retratando todo o seu arrependimento por tudo que ele tinha fazido. E ele fala, Senhor, tem misericórdia. Salmo 51, capítulo 1, iremos ler alguns versículozinhos aqui. O Senhor pega e fala bem assim, em sua palavra, Davi fala a Deus com um arrependimento. Porque esse arrependimento o próprio Deus trouxe ao coração de Davi. Porque Davi, escolhido de Deus. Ele fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os seus olhos era mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele retrata aqui, quando ele fala que ele em pecado em pecado ele foi concebido, porque aqui ele traz em memória a atuação dos nossos pais no Éden, que pecaram, né?
Então, essa descendência pecaminosa que vem lá do Éden, lá dos nossos pais no Éden. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto faz conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopor e ficarei mais puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria e que eu goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Não lança fora a tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui nós paramos. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Atuação real e verdadeira do Espírito Santo na vida do homem de Deus. Passado todas essas coisas, e Davi confessando o seu pecado, Deus, pela sua infinita bondade, ainda tem Davi em seu coração Deus, como homem segundo o coração do próprio Deus. Porque depois disso veio o arrependimento. Mas, cara, o que retrata isso nos dias de hoje? Retrata a realidade de que quando nós erramos, porque nós somos errantes, verdadeiros errantes, quando nós erramos, nós temos que ter a consciência que temos que nos arrependermos dos nossos pecados e dos nossos atos pecaminosos, para que a nossa vida vive em uma transição livre para fazer a boa e a santa vontade do Senhor, entendendo que sempre Deus estará em nosso favor. No entanto, foi por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que esse morresse e nos concedesse este livramento do pecado, porque o Senhor tomou o pecado de todos, e levou-se consigo na cruz. E aí, quando nós aceitamos essa redenção do Senhor e essa morte de Jesus na cruz do Calvário, os nossos pecados foram com Ele. E aí somos sarados pelo Senhor, somos justificados pelo Senhor. E é muito lindo, porque já no livro de Isaías, nos fala com relação que o Senhor foi levado, foi ferido, e não abriu a sua boca de maneira alguma. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E hoje o pecado, ele não tem domínio sobre a nossa vida. A morte não tem domínio pela nossa vida. Morte, onde estão os seus aguilhões? Porque o Senhor Jesus desceu nas partes mais baixas da terra, tomou a chave do inimigo, de Satanás, tomou a chave da morte, e hoje quem tem domínio sobre a nossa vida é o Senhor. Por isso que nós temos que estar confiados nele para fazer a vontade dele, e sempre que pecarmos, entendermos que Jesus é o nosso advogado diante de Deus, para nos levar a esta reconciliação com Deus, por intermédio da morte de Jesus Cristo no Calvário. E hoje, para obtermos vitória, é preciso que nós também sejamos sinceros ao Senhor a todo momento e a todo instante, e não ocultarmos de maneira alguma aquilo que fizermos de errado, porque não adianta. Você pode até fazer o errado diante do homem, e o homem não vai ver, mas o nosso Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, esse lá do céu vê todas as nossas atitudes e as nossas ações, espiritualmente falando.
E Deus sabe tudo o que passa em nosso coração. Por isso que em nosso coração tem que fluir a bondade de Deus para que façamos a bondade de Deus. Davi também fazia a bondade do Senhor, mas veio a tentação e ele cedeu à tentação. E o que aconteceu? Ele se arrependeu profundamente, e depois desse arrependimento, uma das coisas que ele pediu ao Senhor foi o seguinte: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá a consciência daquilo que fazemos. O Espírito Santo, ele praticamente nos mostra o que é certo e o que é errado. Se você for fazer o que é errado, consecutivamente o peso vai vir sobre isso. Se você fizer o que é certo, você vai estar ali agradando o coração de Deus e do Espírito de Deus. Porque a guerra sempre será constante até a vinda do Senhor Jesus Cristo. A nossa luta, ela não está imperada contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades do ar, potestades que estão nas regiões celestiais. Por isso, é importante que cada dia que nós acordarmos, nós pedirmos perdão a Deus. Na fala de um dos profetas do Senhor, até quanto podemos pecar? Sete vezes. É um número incontável. 70 vezes 7, um número incontável. Então não há limite, mas também nós não podemos ficar ser dominados pelo pecado, né? E fazermos uma vez, duas, três, quatro e ficarmos toda vez repetindo. Nós temos que lutar, todo dia lutar, mas essa luta vai ser até a vinda do Senhor. Então nós temos que procurarmos manter a nossa condição e sobriedade de homens de Deus, homens que querem se abster de tudo aquilo que é ruim para fazer tudo o que é bom. E nesse ensejo eu quero falar bem assim, porque nessa reflexão Davi obteve vitórias depois disso, e muitas vitórias em muitas guerras. Davi teve, e Davi foi muito abençoado pelo Senhor e teve o seu filho. No entanto, Davi também, depois de ter passado por todas essas coisas, ainda veio outras coisas que Davi teve que passar. Por exemplo, a perseguição lá, anteriormente também teve a perseguição sobre Davi, de muitas outras coisas, de reis que perseguia ele. Davi fez uma aliança com Jonatas, porque o rei queria completamente, o rei anterior a Davi queria matá-lo, né? Mas aí é uma coisa que passou lá, mas nós estamos inseridos nessa passagem de Davi, que nos fala com respeito o confessar do pecado, né? Então, aquele que disser que não peca é mentiroso e está se enganando a si mesmo, porque todos nós pecamos a cada dia, a cada momento, a cada instante, mas nós temos que ter essa consciência em Cristo Jesus, de chegar diante de Deus e pedir perdão dos nossos pecados, para que assim recebamos bênçãos, graças, dádivas, cura, abrir portas, tudo acontece. Quando você está bem com o Senhor, tudo de bom acontece na vida. Tudo. A obediência ao Senhor abre portas para tudo, cura, porque o Senhor vai ver a sua sinceridade, a sua bondade, e o Senhor vai entrar com providência e vai abençoar a sua vida. Por isso que nós temos que trilhar nesse caminho e procurarmos fazer somente aquilo que apraz o coração de Deus, fazermos a vontade de Deus. Que nessa passagem você possa ser edificado pela palavra do Senhor. Estamos juntos e unidos em uma só fé, e que Deus possa abençoar a sua vida nessa quinta-feira,
com muita bênção e prosperidade, que você possa fazer uma retrospectiva nesse dia e se tiver que fazer uma melhora em alguma coisa, o Senhor consecutivamente irá fazer, e muitas vezes essa melhora, a bênção que você tem que receber, tem que vir por intermédio dessa melhora que você tem que fazer na sua vida. Então, o Espírito Santo sonda e conhece o nosso coração. E fazendo isso, você vai receber, Deus vai te abençoar, vai agraciar a tua vida, e você vai estar no patamar espiritual, alegremente fazendo o que apraz o coração de Deus. Oramos ao Senhor nessa hora. Pai santo e amado, nós entendemos que a tua palavra é precisa, verdadeira, entendemos que independentemente das condições, como Davi era rei, hoje nós somos simplesmente servos do Senhor, mas temos a mesma condição, porque o nosso Deus não faz distinção de reinados, de pessoas e nada. Deus nos olha com um olhar tangente, com um olhar no plumo. Deus nos olha com um olhar de igualdade. Não há maior, não há menor para Deus, e todos somos considerados da mesma forma. Não há rico, não há pobre, não há nada. Somos considerados como filhos de Deus, da mesma forma. Então, nesta manhã, Senhor, que tu possas entrar com providência, abençoando, multiplicando, abençoando os lares, multiplicando os provimentos materiais, aqueles que estão com necessidade, que as suas dispensas estão vazias. Senhor, nós estamos vendo agora muita chuva, muita enchente, muitas pessoas precisando de ajuda, Senhor. Toca, Senhor, nos nossos corações, para que possamos ajudar essas pessoas que estão passando por essas adversidades da vida, Senhor. Também oramos, Senhor, por toda a humanidade, Senhor, para que seja apaziguada também, Senhor, mesmo apaziguado, Senhor, esses humores, essas guerras, mesmo sabendo, Senhor, que biblicamente, Senhor, na palavra tu nos fala que todas essas coisas viriam, Senhor, mas tantas pessoas estão morrendo, Senhor, tantas pessoas estão morrendo. Senhor, que venha a morte, porque a morte e a vida caminham juntos, Senhor, mas que tenhamos a oportunidade de aceitar a tua verdade e guardar a nossa vida para ficar em um lugar de repouso, de gozo, e ficarmos com o Senhor eternamente. Toma neste dia as nossas vidas, abençoa cada um dos teus servos, abre porta, que todas as decisões que os teus filhos todos os teus filhos tomarem, sejam direcionadas por Deus, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro nesta hora e abençoo todos aqueles que estão enfermos, que coloquem a sua mão sobre o seu coração agora, e eu determino mais uma vez a cura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se essa cura depende de um conserto diante do Senhor, que tu o faça, para que o nome do Senhor seja glorificado em sua vida, e você receba essa cura, para que você testemunhe desta cura, para a edificação do povo de Deus e para a igreja, a edificação do povo de Deus e para crescimento da igreja. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e os abençoo em nome de Jesus Cristo. Agora, que a graça do Senhor, que o amor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. E estamos alegres com o Senhor, e vamos que vamos nessa quinta-feira que é abençoada pelo Senhor. Amém.